sim, muitos jogadores serão poupados até mesmo da viagem. E óbvio que não serão poupados porque eles acordaram e decidiram poupar. O Flamengo, Fernandinha, só para explicar para o público de casa, tem 3 jogos agora fora de casa, por 3 competições diferentes. Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, depois o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Todos fora de casa. Todos fora de casa. E aí é óbvio que o Flamengo vai dar prioridade aos 2 jogos seguintes. Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Perfeito. E Central Córdoba. Desses 3, o Flamengo considera o Central Córdoba o jogo mais importante. Por quê? Se perder para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, embora seja a prioridade do Flamengo na temporada, o Flamengo não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras vai encarar o Vasco e o Vasco pode ganhar o Palmeiras. Sim. Ou até mesmo empatar com o Palmeiras, não seria nenhum absurdo. Então o jogo contra o Central Córdoba se torna prioridade nesse contexto aqui. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba, levando em consideração que a Copa do Brasil é a terceira prioridade na temporada, obviamente será o jogo que eles vão escolher para poder preservar muitos jogadores. Exemplo, o Alexandro, que foi desfalque nos 3 últimos jogos, provavelmente não vai viajar também. Já está praticamente certo isso, não vai viajar. Por quê? Porque ele não está bem? Não, porque a prioridade não é o jogo da Copa do Brasil. E se imagina, né, que se o Flamengo, entre uma hora que escolheu entre a Libertadores, no momento em que as competições estavam começando, e o Campeonato Brasileiro, nas escolhas, ele acabou priorizando o brasileiro, imagina só priorizar a Copa do Brasil. Não desmerecendo a competição, que você sabe, eu sou muito apaixonada pela Copa do Brasil, inclusive é um desejo muito antigo da minha vida. Só falta esse também, né? Todo ano eu começo o ano, desde 2020, tá? Desde tempos sombrios. Esse ano vai dar tudo errado, mas o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil. Nunca deu. Vai acontecer. Então, imagina, Vene Casagrande, se vai priorizar por alguma fagulha essa competição. Não vai priorizar. Você acha que vem um Flamengo bem alternativo? Bem alternativo. Se eu tivesse que arriscar... Mas com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz, ele viaja. Porque às vezes, como a gente viu o Renato Gaúcho... Inclusive ele foi questionado sobre isso, né? Ele falou o quê? Renato Gaúcho, que não viajou com o Fluminense no jogo da Sul-Americana. Ele foi muito educado, respondeu que vai viajar e na resposta ele acabou dizendo que o Matheus Cunha, por exemplo, ele vai ser titular e o Matheus Cunha não recebe a oportunidade desde o dia 12 de fevereiro. Eu guardei a data porque foi o dia do meu aniversário. E desde o dia 12 de fevereiro que o Matheus Cunha não entra em campo. E tá certo. Sim. Eu acho que você tem que dar minutagem ao Matheus Cunha, que não joga há muito tempo. E tem qualidade, né? Exatamente. E aí teve torcedor reclamando, nossa, Matheus Cunha... Gente, se o Matheus Cunha, reserva do gol do Flamengo, não consegue jogar uma partida contra o Botafogo da Paraíba, vai jogar contra quem? Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Então, ele é reserva, ele tá ali para isso. O Rossi não vai jogar todas as partidas na temporada. E eu acho, Fernandinho, que tem que ser um time bem alternativo mesmo. E eu vi muito torcedor que vai comparecer ao estádio, ao Castelão lá em São Luís, reclamando: o Flamengo deveria botar o time principal, nunca joga aqui. Gente, primeiro, o Flamengo não tem esse compromisso. Senão, faria um tour, né? Pegaria os jogos e passaria no Brasil. Esse mando não é do Flamengo, não foi o Flamengo que vendeu o mando de campo. Não teria nem essa responsabilidade. E terceiro, tem que pensar no melhor para o elenco e para a temporada. Então, com todo respeito ao torcedor rubro-negro que vai comparecer ao Castelão, eu acho que esse planejamento do Flamengo foi feito de uma maneira extremamente correta. A prioridade tem que ser Cruzeiro no final de semana e Central Córdoba na outra quarta-feira. E a gente sempre defende aqui nesse programa o torcedor que a gente chama de off-Rio, né? É isso. São os torcedores. Aqui no futebol carioca, o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro é muito grande. Do Fluminense, do Flamengo, do Vasco e do meu Botafogo. Eles são grandes, são espalhados, são os 4 grandes, tem uma torcida nacional mesmo. Então a gente sempre valoriza esse torcedor off-Rio. Inclusive no Carioca, que a gente fica, poxa, o campeonato é carioca. Eu sempre acho legal um jogo ou outro colocar fora do Rio de Janeiro, porque você contempla esses torcedores que nunca podem assistir ao Flamengo, ao Vasco, ao seu clube do coração e mora fora do Rio de Janeiro. Mas você querer priorizar, contemplar esses torcedores e abrir mão de um desempenho, uma minutagem, não faz o menor sentido. Eu posso mencionar qual time eu mandaria a campo? Pode. Eu fiz até, que eu tava vindo pra cá, porque eu vou botar isso no meu vídeo daqui a pouco. Matheus Cunha, eu botaria o Matheus Cunha, obviamente. Varela, daria minutagem pra ele. Danilo e João Vitor, seria a minha dupla de zaga. Essa seria a sua dupla de zaga. Danilo e João Vitor. Você dá a minutagem ao Danilo e, obviamente, ao João Vitor, que é um zagueiro cria das categorias de base do Flamengo, que joga muita bola. O Felipe Luiz é apaixonado nele.
Na lateral esquerda, não tem como você botar o Alexandre, porque provavelmente ele não vai viajar, estou partindo desse princípio. E aí você bota, enfim, outro jogador, Ayrton Lucas, para continuar dando confiança a esse jogador. Alan, Pablo Lúcio, que é outro jogador que eu colocaria também, cria das categorias de base, joga muita bola, e o Felipe Luiz é apaixonado nele. Matheus Gonçalves, um jogador que tem pouca minutagem, e o Felipe Luiz o elogiou. O pessoal do Twitter estava perguntando dele. Tem que ser ele, você tem que dar minutagem a esse jogador, tem que dar confiança a esse jogador que tem muita qualidade. E meu ataque seria Luiz Araújo, Plata e Michael. Eu botaria esse time titular. E no segundo tempo eu mudaria muita coisa. Um ótimo time, né? O Flamengo só tem que abrir o olho porque o Botafogo da Paraíba tem um jogador. Henrique Dourado. Essa lei do ex é chata. Se tiver pênalti, eu falo, Henrique Dourado, eu acho que foi o melhor cobrador de pênalti que eu vi. Foi, mas foi. Absurdo. Durante, eu acho que 3 anos no futebol brasileiro, ele foi o melhor cobrador de pênalti. Absurdo que ele bate pênalti. Depois acabou sendo até o próprio Gabigol, não foi? Ou a minha cabeça tá falhando? Sim, o Gabigol também é bom cobrador. Mas antes do Gabigol, ele durante um tempo, ele foi o melhor cobrador. Para quem não lembra, o Henrique Dourado, ele comemora ceifando, exatamente. Né? E ele jogou no Flamengo um pouco antes de começar aquela máquina avassaladora de 2019. Jogou no Fluminense também, lembra? Jogou no Fluminense também. E ele joga no Botafogo da Paraíba. Ele tá com quantos anos hoje em dia, hein? Eu confesso que eu não sei. Ele tá com... Tem uma idade avançada. Porque ele já não era novinho na época, a gente tá falando de 2019, nós não somos bem de matemática. É melhor a gente falar uns 35. Por aí. E acertei, 35. Uns 35. Eu estaria até mais, até que ele não tá tão... Mas esse tipo de jogador experiente, ele vai na sede. Sabe? Na sede, o Vene, falar, posso até perder de 5, mas uma ceifada eu vou fazer. Se eu fosse jogador do Botafogo da Paraíba, eu ia querer dar a vida num jogo contra o Flamengo. Imagina. Porque, assim, todos os holofotes estão para esse duelo, né? Imagina você fazer um gol no Flamengo, ou o goleiro se destacar diante do Flamengo. É a oportunidade de você receber uma proposta melhor para sua carreira, pensando no seu pé de meia. Então, assim, muito torcedor do Flamengo brincar contra o Flamengo, os jogadores dão a vida. Sim, isso, tem que ser assim. É óbvio, porque é quando você tem mais visibilidade. E é óbvio que você também aumenta a competitividade quando você faz dessa maneira. Mas mesmo assim, independentemente do time que entra em campo, o Flamengo é o favorito, né? Muito bem. Porque, teoricamente, ainda vai jogar em casa com o apoio da torcida. Olha aí, e como é que tá a questão, Vene, da venda do Wesley? Tem expectativa de algum clube inglês? Você tem alguma informação em relação a isso? Vamos lá. O colega Flazoeira, ele trouxe aí nos últimos dias que os empresários viajaram para a Europa para fazer um tour e visitar clubes. Isso é normal, tá, gente? Vários empresários fazem isso. Por exemplo, eu lembro do Reinier, eu lembro que eu acompanhei de perto, que a família do Reinier viajou para a Europa, visitou vários clubes antes de ser vendido para o Real Madrid. Isso, né? Por aí, né? 17. Por aí. 17, 18, eu lembro muito bem disso. O Hendrick também fez a mesma coisa. Então, vários jogadores, os empresários fazem isso, para conhecer a estrutura, ver local, moradia, isso faz parte. E os empresários do Wesley estão fazendo esse tour nesse momento, foram para a Inglaterra. A questão é o seguinte, Fernandinha, é questão de tempo para o Wesley ser vendido e eu acho que o Flamengo está certo. A economia precisa gerar. Para o Flamengo continuar a ter uma boa saúde financeira, precisa fazer boas vendas. É o sonho do Wesley, ele não esconde isso, e é o melhor momento do Wesley. Então acho que o Flamengo tem que aproveitar isso. Mas você não acha que para a saúde esportiva hoje do Flamengo, o Wesley é uma peça muito importante, Vene? Claro, a gente pensando até em elenco, em quem fica em seu lugar. Quanto tempo que o Flamengo passou, desde que o Rodinei saiu, com aquela lacuna. E até o Rodinei pegar uma bola, bater um pênalti, ser campeão, a torcida ainda tinha uma questão com o Rodinei. E ele talvez por ser um personagem muito... com aquela questão de ter uma voz fina e de ser muito brincalhão, de ser um cara de muito ambiente, muito de resenha, energia, acaba virando um personagem, vamos dizer assim, no futebol, né? E esses personagens acabam demorando mais a conquistar a credibilidade esportiva. E aí, eu acho que por conta de ser um personagem, o Rodinei até demorou mais, porque ele é um super lateral, queria muito ele no fogão. Wesley, você não acha que ele vai ser, de todas hoje as lacunas que alguém pode deixar em sua saída, talvez o Gerson e o Wesley sejam lacunas difíceis de serem completadas? Vamos lá, Fernandinho, eu concordo com você. É óbvio que o Flamengo tem que pensar também no ganho esportivo dentro de campo, mas estamos falando também de um sonho. O jogador ele tem um sonho de jogar na Europa, e a gente precisa também analisar o clube também como empresa.
Para você fazer essa economia girar dentro do Flamengo, você precisa fazer receita. E fazendo receita com venda de jogadores é importante. E o Wesley hoje é tratado como a próxima venda milionária. Sim. A gente entende o ganho esportivo dele, mas é para isso que a diretoria está lá. Porque quando você vende um jogador, quando você perde um jogador, seja por venda, por lesão, eu acho que a diretoria tem que estar pronta para fazer uma boa reposição. Sim. E você vender o Wesley, e aí eu já posso falar o valor? Posso falar o valor? Pode. Você vendeu o Wesley por cerca de 35 milhões de euros, que é a meta do Flamengo. Mais que o Celote, a gente falou aqui. Pois é. Você vendeu um lateral direito por 35 milhões de euros, é algo que pouco clube consegue fazer atualmente no futebol brasileiro. Então eu acho que não tem jeito, é bom para todo mundo. Vai ser bom pro Wesley, porque ele vai conseguir realizar o sonho dele. E ele passou uma decepção, né, pois na última vez. A gente pôde ver aí, ele quase foi para Atalanta, acabou não indo, ficou decepcionado. E no fim das contas, que bom que ele não foi, porque valorizou o jogador, ele está feliz, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro também futuramente. Mas eu acho que é algo que assim, é difícil você segurar. Por exemplo, o Estevão no Palmeiras, sim, várias outras situações é difícil você segurar, porque estamos falando de um desejo de um atleta. E já existe um acordo também dos empresários com o Flamengo de ele ser vendido nessa janela de transferência. É óbvio que o Flamengo só tem que aceitar quando entender que os valores agradam. Não adianta você fazer uma venda por fazer. E sim, o Wesley está muito valorizado, é um jogador que tem qualidades, tem virtudes que poucos laterais têm atualmente aqui no futebol brasileiro. Então o Flamengo sabe disso, por isso põe ali pelo menos 35 milhões de euros. O Cruzeiro está analisando a possibilidade de uma troca envolvendo o atacante Dudu, atualmente afastado do elenco, com o Flamengo. Segundo o jornalista Miguel Júnior, o clube mineiro enxerga em Dudu um ativo que pode ser utilizado em uma negociação e tem interesse em contar com Michael ou Matheus Gonçalves. A diretoria cruzeirense avalia que, apesar do mau momento do jogador e do clima ruim interno, agravado por um pedido para a saída do técnico, o que teria motivado seu afastamento, ainda é possível obter retorno técnico ou financeiro com o atacante. No Flamengo, o técnico Felipe Luiz é um admirador do futebol de Dudu, reconhecendo sua experiência em grandes jogos e enxergando o jogador como um possível reforço importante para o Super Mundial de Clubes. No entanto, o treinador não quer liberar Michael neste momento, por considerá-lo importante no elenco. Já Matheus Gonçalves, com poucas oportunidades na temporada, surge como alternativa viável para uma eventual troca. Apesar do interesse, fatores como o alto salário de Dudu e seu comportamento extracampo geram preocupação nos bastidores do Flamengo. O clube carioca avalia os riscos da negociação com cautela, enquanto o Cruzeiro segue buscando uma solução que envolva a saída do jogador e o reforço do elenco em outro setor. As conversas estão em estágio inicial, mas podem evoluir nos próximos dias. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês trocariam Matheus Gonçalves pelo Dudu? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.